Glória a Deus. Deus, Pai seja convosco, amém. Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Aleluia. A graça do Senhor está nesse lugar, amém. Desde a manhã nós estamos sentindo essa presença tão viva e real aqui nesse lugar, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Evangelho de Mateus. Você está me ouvindo bem aí? Não? Parece que está só para lá, né? Parece mesmo. Eu tive essa impressão. Mateus capítulo 26, versículo 38. A gente vai ler aí alguns versículos em nome de Jesus. Ele ficou muito na frente, eu acho, né? Não sei se vai dar certo isso aí. Vamos ver. Mateus 26, 38. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra de Deus: Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. Voltando para os discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Amém? Agora eu quero que você abra outro versículo, Marcos capítulo 4. Você vai para frente. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37, em nome de Jesus. Marcos 4, 37. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Está escrito o seguinte: E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, Jesus, né? Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Amém? Vou ler mais esse final aqui. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e se fez grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Feche os olhos rapidamente, vamos só orar. Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, e queremos, Deus, que o Senhor faça um milagre na nossa vida nessa noite, Deus. Nos faz compreender, nos faz entender a Tua presença nesse lugar. Nos faz entender, Senhor, a Tua palavra, que ela entre pelos nossos ouvidos, que ela seja raciocinada na nossa mente e que ela desça para a tábua do nosso coração, para que jamais venhamos pecar contra Ti, Senhor. Porque só assim saberemos quão boa, agradável e perfeita é a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. E me dê de presente a sua atenção, né? O som não está muito bom, mas vamos dar graças por isso, em nome de Jesus. Sabe, a minha bisavó, ela já está com o Senhor. Ela fazia uma brincadeira comigo quando eu era criança, que eu chamava de tá dormindo, tá acordado. Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Tem alguém que sabe o que é isso? Aliás, algumas pessoas sabem, né? Tá dormindo, tá acordado. E eu gostava muito disso. Eu achava assim
sei lá, espetacular. Era uma coisa que eu mais gostava quando chegava à noite. Quando chegava à noite, eu lavava meus pés, né? E deitava na cama já esperando estar dormindo, estar acordado. Aí ela batia assim nos pés, né? Quem já fez isso sabe. Batia assim nos meus dedos dos pés, né? Ela dizia: tá dormindo, tá acordado. Aí ela puxava com toda a força, né? E alguns dedos, né, estalavam, né? Não eram todos, na verdade, bem poucos estalavam. E eu amava essa brincadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque os dedos que estalavam doía, dava aquela dorzinha insuportável, né? Aí depois vinha aquele alívio, parece que a gente estava voando do céu. Era tão bom. Quem já fez isso? Quem já participou disso? Não é bom? Sim ou não? É muito bom. É uma lembrança boa que eu tenho da minha avó. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Sobre estar dormindo ou estar acordado. É o título dessa mensagem. Pergunte para o seu irmão aí: você está dormindo ou você está acordado? Fala aí para ele. Vê se ele responde. Vira para o outro lado, pergunta: você está dormindo ou você está acordado? Glória a Deus, amém? Então aplauda o Senhor se você está acordado aí. Em Marcos capítulo 4, que nós lemos, a Bíblia nos diz que já era tarde. E Jesus fala para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Então todos entraram no barco. E no meio do caminho, da travessia, começou a chover. Uma tempestade se levantou, diz a Bíblia, uma grande tempestade se levantou, de modo que batia a água, né, as ondas no barco. Batia as ondas no barco. E Jesus estava dormindo. E os discípulos estavam acordados, porque estavam tentando salvar a sua vida, tentando salvar o barco, enquanto Jesus estava dormindo. E Pedro, temendo pela sua vida, temendo pelas coisas do barco, ele acorda Jesus e ainda briga com ele: mestre, não te importa que pereçamos? Preste atenção, igreja, nessa noite. Jesus estava no barco, mesmo dormindo, Jesus estava no barco, amém? Pedro representa a humanidade aqui. Pedro representa você e eu nesse texto. Sabemos que Jesus está conosco, mas nós não continuamos. Sabemos que Jesus está conosco, mas nós precisamos que Ele faça alguma coisa para a gente ver. Sabemos que Jesus está conosco e precisamos de mais uma palavra, precisamos de mais uma revelação, precisamos de uma confirmação para a gente continuar. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está conosco e a gente não avança. Meu irmão, só a presença de Jesus deveria ser o suficiente para você continuar. Só a presença de Jesus deveria ser o suficiente para você confiar nele. Só a presença de Jesus deveria ser suficiente para você sair da depressão, para você sair da tristeza, para você deixar esse medo e para você seguir em frente e você acalmar a tempestade. Eu creio nisso. Eu creio que você pode fazer isso. Tem situações que você pode acalmar a tempestade. Em João 14:12, Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Eu creio que você pode acalmar a tempestade que está acontecendo na tua casa, na tua família e na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Você pode estar, glória a Deus, você está liberado para adorar o Senhor, amém? Você só não pode conversar,
Porque a fé vem pelo e não pelo conversar. Amém? Pedro acorda Jesus, porque o seu barco estava indo para o fundo. Pedro acorda Jesus porque as suas coisas estavam se perdendo. Pedro acorda Jesus porque os seus interesses estavam em jogo. E nós somos assim. Quando as nossas coisas estão se perdendo, nós clamamos por Jesus. Quando os nossos interesses estão em jogo, nós clamamos por Jesus. E isso não é errado. Quem entendeu, diga amém. Isso não é errado, nós clamarmos por Jesus. Mas o que eu fico pensando, e esse é o motivo central desta palavra: e quando são os interesses de Jesus? E quando são as coisas de Jesus? Nós estamos dormindo ou nós estamos acordados? A Bíblia diz que após a ceia, já naquele capítulo que nós lemos de Mateus 26, eles ceiaram. Jesus prega na Santa Ceia, e ele leva 3 dos seus discípulos para o Getsêmani. Quem foram? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, sempre os 3, né? Preste atenção numa coisa: Jesus não tem discípulos preferidos, Jesus tem discípulos mais chegados. Amém? Na Santa Ceia ele chamou todos para ir para o Getsêmani orar. Ele chamou 3, os mais chegados. Se você quiser nessa noite, você pode ser um dos mais chegados a Jesus. E no versículo 38 que nós lemos de Mateus 26, Jesus diz: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava angustiado porque estava chegando o momento da cruz. Jesus estava triste porque tinha chegado o momento que ele iria perder a sua vida. E ele pede oração dos seus amigos. Pensa comigo uma coisa: quando o seu melhor amigo te pede oração, o que é que você faz? Você ora? Você ora? Ou você dorme? Teu melhor amigo te pediu uma oração, você deveria estar acordado e orar com ele. Quem concorda, diga amém. Que você não precisa concordar com tudo que eu estou falando aqui, amém? Você pode discordar, você é livre para pensar. A sexta-feira do entendimento aqui é para você pensar. E no versículo 40, Jesus volta da oração e ele pega os discípulos dormindo. Ele pega os seus amigos dormindo. Aí ele diz, ele briga. Vamos ler aí. Versículo 40, Mateus 26, versículo 40. Está escrito o seguinte: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Disse a quem? Pedro: assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Amém? Olhe para mim. Ele pega os 3 dormindo, mas ele briga com quem? Ele pega os 3 dormindo e ele chama a atenção de quem? De Pedro, do Pedroca, sempre o Pedro. Amém? Pedro representa a nossa humanidade. Por quê? Eu fiquei pensando, por que Jesus era para brigar? Eu acho que era para brigar com os 3. Eu acho, né? Chamava geral assim. Mas ele briga só com Pedro. Você leu aí? Ele chama a atenção de Pedro somente. E eu ouvi pessoas dizendo: porque Pedro era o líder.
Ah, porque Pedro era o mais velho. Ah, porque Pedro teve a revelação em Mateus 16,16, que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode ser. Eu ouvi que Pedro chamou a responsabilidade para si, quando ele falou na Santa Ceia, em Mateus 26,33, ele disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Quer dizer, eu sou o cara. Talvez. Mas analisando esses dois textos, eu vou colocar mais um motivo para você pensar aí. Amém? Foi Pedro que acordou Jesus no barco, quando o barco estava afundando. Foi Pedro que acordou Jesus quando o seu patrimônio estava indo para o fundo. Foi Pedro que acordou Jesus quando as suas coisas estavam indo para o brejo. Foi Pedro que acordou Jesus quando o interesse dele estava indo para o fundo. E a pergunta persiste nessa noite: quando são as coisas de Jesus? Nós estamos dormindo ou nós estamos acordados? Quando é o interesse de Jesus, você está dormindo ou você está acordado? Imagina aí, Jesus pediu para você orar pelos interesses do reino de Deus, em que você está inserido. E no Getsemane, não era, o que estava em jogo não era um barco. No Getsemane, o que estava em jogo não era uma empresa. No Getsemane, o que estava em jogo não era uma denominação, um ministério. No Getsemane, o que estava em jogo era o destino da humanidade. Talvez a parte do Getsemane seja o ponto culminante da nossa vida aqui nessa noite. Porque se Jesus decide alguma coisa de forma diferente do que Ele decidiu, talvez você e eu não estivéssemos aqui hoje. E Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Eu sempre falo, os discípulos eram a igreja de hoje. Os discípulos eram a igreja de hoje. Então os 13 estavam dormindo, era a representação da igreja. A igreja estava dormindo enquanto a humanidade estava em jogo. Eu quero dizer nessa noite com essa palavra, irmão, que ainda hoje existem vidas em jogo e a igreja continua dormindo. Acorda, igreja. Acorda, Pedro. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja está dormindo. Atos dos Apóstolos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Tem gente que só quer vir no templo. A igreja está dormindo. Tem gente que só quer ir nas casas e não vem no templo. Está dormindo. É muito claro aqui o versículo, não precisa nem explicar. 1 Pedro 1,16. Sede santo porque eu sou santo. E a igreja está dormindo. Ah, pastor, não tem nada a ver. Se santifique. Quem está entendendo, diga amém. Melhor, quem está acordado, diga amém. A palavra fala disso, então fica acordado aí comigo. Mateus 18:21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Perdoarmos as pessoas é do interesse de Jesus. Amém? Ah, pastor, foi ele que me feriu, ele que falou, eu não vou não. Ele que vem aqui a mim.
Irmão, você está dormindo. Você está dormindo. Ah, pastor, não, eu não admito. Não vou perdoar, não. Sou crente, mas não sou besta. Escutei ontem isso. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Meu irmão, o interesse de Jesus é que você perdoe seu irmão. Amém? Outro, pregarmos o evangelho do interesse de Jesus. A gente acabou de ler: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas pastor, não sei pregar. Ok, então seja testemunha do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Se a gente fosse resumir aqui, tanto em Belém, quanto em todo o Pará, quanto no Brasil inteiro, até os confins da terra. Quem crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor aí, só para me saber que você está acordado. O interesse de Jesus é igual o estar dormindo ou estar acordado da vovó. Por quê? Primeiro vem o chamado e uma palavra. Você está dormindo ou você está acordado? Toca aí nessa pessoa, mas você é crente, hein? Toca aí assim de leve, assim, você está dormindo ou você está acordado? De leve, você está dormindo ou você está acordado aí? Fala aí. Primeiro vem o chamado, depois vem a pressão. Que eu não estou aqui para pregar para você que vai ser um mar de rosas ser cristão, ser filho de Deus. Tudo vai dar certo para você agora. Acabou o evangelho tabajara, né, do seu Cristo. Os seus problemas se acabaram-se. Não estou aqui para pregar isso para você. Primeiro vem o chamado, depois vem a pressão, e aí vem a sua resposta, que é o caso do dedo que estala, né? Vem a sua resposta. E poucos eram os dedos que estalavam em mim. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos. Então, dependendo da sua resposta, vem a dor ou não. Aí a pessoa fica puxando, o que não dá a resposta fica, e não vai, puxa por outros. Mas quando aquele estala, tá, já dá aquela dor, assim que você fica, né? Aí depois que vem o alívio. Meu irmão, minha irmã, quando você entender os interesses de Jesus para toda a humanidade, você vai dar uma resposta correta para Ele. E depois, na hora certa, vai vir o alívio. Quem está entendendo, diga amém. Que possamos estar acordados, igreja, para dar essa resposta aos interesses do reino de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí para passar o sono. Glória a Deus.